Bom dia, quinta-feira, 7 de novembro, está começando o UESB Notícias, primeira edição, e o que é informação em Vitória da Conquista e região, você acompanha a partir de agora. Obras emergenciais tentam diminuir número de acidentes no centro da cidade. Conheça os locais que resistem ao progresso e guardam a história de Vitória da Conquista. Estas e outras informações você confere a partir de agora no UESB Notícias, primeira edição. O homem que morreu ontem após cair de um prédio em Vitória da Conquista era o engenheiro da Embasa, Valfredo Lojeto Caetité. Ele teria se jogado do 7º andar do Centro Médico Altamirando da Costa Lima, no bairro Recreio. A equipe do SAMU 92 ainda tentou reanimá-lo, mas não obteve sucesso. Valfredo estava afastado do trabalho em tratamento médico e sendo acompanhado por um psiquiatra. Ele havia operado do coração em São Paulo, mas a cirurgia não vinha evoluindo bem, o que pode ter influenciado na decisão de tirar a própria vida. Vários acidentes aconteceram na Avenida Ascendino Melo, nas proximidades da Unimec, em Vitória da Conquista. Com isso, a Prefeitura está realizando obras emergenciais no local. Uma solicitação antiga dos que transitam pela região. Além da pavimentação da Avenida Ascendino Melo, foi criado um retorno no local e serão implantadas vagas específicas para ambulâncias que transportam pacientes para atendimento no Hospital Unimec. Muito boa, é maravilhoso. E desafogou o trânsito aqui, desafoga o trânsito, os carros têm mais liberdade de encostar, parar no hospital, que a gente não tinha, nem para parar no hospital a gente não tinha espaço e agora está tendo espaço. Aqui a gente tem um problema muito sério que é a questão do estacionamento das ambulâncias no Hospital Unimec e também daquelas pessoas que vêm do interior do município e até de outros municípios para ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. Com essa organização agora, a gente está criando estacionamento para essas ambulâncias. O setor da Avenida São Geraldo, com a Ascendino Melo, nós estamos retirando os veículos que estacionam na calçada e regulamentando de uma vez por todas o estacionamento. De acordo com o coordenador de trânsito do município, as obras foram emergenciais e irão melhorar o trânsito da cidade. Eu acredito que por mais 20 dias a gente deve terminar essas obras. Essa parte aqui da Ascendino Melo, em frente ao Unimec, já está pronta, praticamente pronta. Nós estamos agora indo até São Geraldo, a Avenida São Geraldo, próxima a Vivaldo Mendes, onde vai ser feito também um retorno ali. Na Urb 5, as mudanças ocorreram devido a uma série de protestos dos moradores por conta dos acidentes no local. O primeiro ocorreu no dia 29 de setembro. Alguns dias depois, mais outro acidente. E no final de outubro, o terceiro. 3 acidentes na mesma localidade. A primeira modificação no trânsito da avenida para diminuir os problemas foi a implantação de placas de sinalização e passagens elevadas. Além disso, o trecho da via passa a ser de mão única, sentido Vila Serrana. Melhorou bastante, ainda mais que botou uma linha só, botou outra para cá, aí ficou, você vê como é que ficou bom. Olha, agora atravessa criança, atravessa idoso, atravessa tudo. Muitos estudantes vêm de fora e não têm condições para se manter durante o período de estudos na universidade. Para esses casos, a UESB possui um programa de assistência estudantil. Para ajudar os estudantes carentes a permanecer no ensino superior, a UESB mantém o Programa de Assistência Estudantil, o PRAE. Aqui os alunos podem se inscrever para participar das ações de assuntos da juventude, dos cursos livres, do desempenho acadêmico e da permanência na universidade. O programa, que a sigla aí pegou bastante, que é o PRAE, ele está instalado na Gerência de Assistência e Assuntos Estudantis. O Programa de Assistência Estudantil, ele é regido pela Resolução Consul 011/2008 e ele atende aos alunos socioeconomicamente carentes para poderem permanecerem e poderem concluírem seus cursos na universidade. E no programa de assistência estudantil, o aluno ele pode ser atendido por 4 subprogramas, que é o subprograma Permanência, Desempenho Acadêmico, Cultura, Lazer e Esporte e Assuntos da Juventude. Para fazer parte do PRAE, os alunos de graduação devem preencher alguns requisitos. O aluno ele tem que estar atento ao edital que é lançado anualmente. Esse ano, especificamente, foi o edital 079, que ele contempla o subprograma Permanência e o Desempenho Acadêmico. Pré-requisito vai ser o quê? O aluno devidamente matriculado nos cursos de graduação da UESB e do grupo familiar que ele apresenta, ele tem uma renda per capita de um salário mínimo.
Quem veio pleitear uma das vagas do programa foi a estudante de agronomia Bruna Luiza. A bolsa paga pela universidade vai ajudar a estudante no transporte e alimentação, fazendo com que a aluna faça um curso de qualidade. Eu estou buscando a auxílio permanência porque, assim, como eu faço agronomia e a gente pega a disciplina à tarde, é complicado você ficar sem se alimentar, você não pode ter um vínculo de trabalho, que geralmente pega disciplinas à tarde, tem monitoria à tarde, então para a gente é mais complicado. E eu busco esse auxílio mais como uma tranquilidade mesmo, para eu poder estudar sem ter aquela preocupação com o financeiro. O programa tem 475 alunos que são assistidos. O edital foi aberto para a inclusão de mais 145 estudantes. Quem quiser se inscrever pode procurar o PRAE. Os documentos serão analisados por um assistente social que fará um diagnóstico. A assistente social pega essa documentação, vai avaliar e, na entrevista, ela vai averiguar junto com esse aluno o que foi apresentado, que foi colocado no questionário socioeconômico, junto com a documentação apresentada. Ela vai avaliar essa entrevista que ela faz com o aluno, tanto do que foi colocado no questionário socioeconômico ou talvez algumas informações relevantes que poderiam estar sendo inseridas na análise dele. Segundo a subgerente de assuntos estudantis, Maísa Melo, o PRAE tem uma importância singular dentro da UESB, já que cumpre sua função de inclusão e manutenção do aluno na universidade. A quantidade de alunos que estão numa condição de vulnerabilidade socioeconômica na universidade é muito grande, não só aqui no campus, né? Também aqui nos 3 campi, na verdade, tanto Itapetinga, Jequié e Conquista. E a partir do momento que você tem um programa que pode estar auxiliando os alunos para ter a possibilidade dele ele conseguir concluir o seu curso, é um programa relevante. Em Conquista, o dia começou com algumas nuvens que devem aumentar ainda hoje e a promessa ainda é de chuva. Nesta quinta-feira, as temperaturas vão ficar entre os 18 e os 28 graus. Vamos conferir a previsão para outras cidades. Em Barra do Choça, o dia terá tempo estável. Os termômetros indicam mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Firmino Alves, o sol aparece entre nuvens e não há previsão de chuva. Mínima de 21 e máxima de 32 graus. Para Itororó, a previsão é de pancadas de chuva à tarde e também à noite. As temperaturas ficam entre os 19 e os 27 graus. E em Planalto, o tempo segue firme e sem chuva. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. E a seguir, conheça alguns locais históricos de Vitória da Conquista. Agora são 11 horas e 8 minutos, voltamos já. Uma equipe jovem e dinâmica de repórteres e estagiários do curso de comunicação, sob a liderança da jornalista Carla Simões e das profissionais Érica Trindade e Milena Castro, mantém você constantemente informado. Os boletins produzidos diariamente alimentam de informações atuais e de interesse público os programas que compõem a grade da UESB FM. O progresso e as novas construções consomem aos poucos os locais que guardam a história de Vitória da Conquista. Vamos conhecer agora alguns pontos que não resistiram ao avanço da modernidade. A partir de agora, vamos contar para você um pouco da história dos principais pontos de Vitória da Conquista. Estamos aqui na Praça Tancredo Neves, que ao longo do seu tempo passou por várias modificações. Do começo até hoje, um dos principais pontos da história da cidade. E quem vai nos ajudar a contar a história da Praça Tancredo Neves e de outros pontos antigos é o historiador Luiz Carlos Fernandes. Hoje conhecida como Praça Tancredo Neves, o local já foi muito diferente no passado. Essa praça aqui era uma praça só. Não havia essa divisão que há hoje, essa quadra aqui no meio. Quando era uma praça só, se chamava Rua Grande. Isso lá no início do século XIX até meados do século XX.
Depois essa praça foi dividida, né, nos anos 40 por um prefeito chamado Antonino Pedreira. Aí passou a existir duas praças, a Praça da República e a Praça 15 de Novembro. Em 1956, um prefeito chamado Edivaldo Flores, ele construiu nesse espaço aqui, onde hoje é a Praça Tancredo Neves, o Jardim das Borboletas, né, que foi inaugurado no dia 25 de dezembro de 56. Era uma praça muito bonita, existia aqui uma fonte luminosa com a estátua da Vênus Afrodite no centro da praça, existia um viveiro de pássaros chamado a Cidade dos Pássaros, existia um mini zoológico com onças, macacos, o macaco Cazuza, o macaco Simão. Enfim, era uma praça muito bonita, que foi remodelada nos anos 80. Exatamente em 1985, quando o prefeito Pedral Sampaio da época, ele remodelou essa praça completamente, né? Tirou tudo da praça, deixando apenas as palmeiras e algumas árvores, e passou a dar o nome de Praça Tancredo Neves. Nessas fotografias, a famosa fonte luminosa. Alguns ainda lembram do Parque e Jardim das Borboletas. Lúcia trabalha como vendedora ambulante na praça há quase 30 anos. Na memória, as belas imagens da praça no passado. Aqui era uma praça bonita. Hoje ela é bonita, mas antes ela era mais significante, né? Porque tinha muitos animais aqui, criados aqui. Tinha uma preguiça, tinha uns outros tipos de bichinho. Criava aí no Jiquitinha aí. Depois sumiu, tiraram daí, não sei para onde que levaram, para onde que foi, o que aconteceu. Depois de tantos anos e tantas modificações, a Praça Tancredo Neves é símbolo da cidade. Ponto obrigatório de passeio para os conquistenses e também para quem vem de outras localidades. Hoje é um dos cartões postais da cidade, né, onde os turistas podem vir aqui, né, se refrescar aqui debaixo dessas árvores. Tem uma fonte aqui, que é uma fonte muito bonita, onde tem essa queda d'água aqui, tem uma ponte logo ali acima. Bem, é uma praça muito bonita, mas os saudosistas ainda preferiam e preferem ter as imagens do Jardim das Borboletas. Além da beleza da antiga Praça das Borboletas, Vitória da Conquista foi marcada no passado por uma arte, a sétima. As antigas salas de cinema fizeram muito sucesso na cidade. A poucos metros da praça, o local onde está hoje uma grande loja, já esteve localizado um dos cinemas mais importantes da história de Conquista, o Cine Riviera. Ricardo é filho de Nivaldo Araújo, o antigo dono do Cine Riviera e de mais outras 4 salas, incluindo outra famosa da cidade, o Cine Madrigal, o único prédio que ainda está de pé. Depois de tantos anos e da tradição da família com o cinema na cidade, vem à memória imagens do tempo em que a sétima arte era marco no cotidiano e na diversão dos conquistenses. Era uma das poucas opções que tinha de lazer naquela época. Para ter uma ideia, a gente tinha aqui 5 casas. E essas 5 casas, domingo, tinha 5 sessões lotadas todo domingo. A gente fica por aqui. Logo mais às 6h30 da tarde você acompanha o ESB Notícias, segunda edição. Um bom dia para você e até amanhã.